Oi, gente, aqui é a Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar de Terra Partida, da Claire Leslie Hall. E, pessoal, esse livro aqui, eu ouvi falar muito bem dele. Uns tempos pra cá, várias pessoas que eu sigo, aleatórias, assim, recomendavam muito esse livro, deram 5 estrelas. E eu achei meio estranho isso, porque esse é um livro que, tipo, não me parece o tipo de história que... Ai, ganha um hype grande, que todo mundo começa a ler e falar dele. Tanto que, assim, dessas pessoas que recomendaram o livro, elas não chegaram a contar sobre o que é a história a fundo, sabe? Elas só contam o começo, que é um começo meio chocante, assim. E depois não fala sobre o que acontece, sobre o que é. Não entra muito a fundo e eu acho que é de propósito pra você ler e se surpreender com a história, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, no caso, assim. Mas já vou adiantando que, gente, esse é um livro de drama. É um livro de babado, de fofoca. É assim, vai acontecendo tretas aqui que eu fiquei, gente, isso aqui é uma delícia. Eu adoro livros de drama, livros de fofoca, tá? Então eu vou contar pra vocês a sinopse também bem resumida e dizer o que eu achei do livro no geral, sem spoilers, né? E talvez depois comentar um pouquinho com spoiler, porque acontece umas coisas aqui que eu precisava desabafar, sabe? Mas basicamente a história ela se passa na Inglaterra acho que é mais ou menos 1968 por aí. Então não são dias atuais, mas a Beth é a protagonista. Ela é casada com o Frank e ela mora numa fazenda com ele. De boas, assim, eles são bem pacíficos, têm uma vida bem humilde, sabe? Uma vida bem simples, mas que eles trabalham muito cuidando da fazenda. E aí, de repente, aparece ali no vizinho deles pra se mudar ali pra casa vizinha, né? O Gabriel, que a família dele morava ali antigamente, mas acabaram se mudando e a casa estava vazia. E agora o Gabriel retorna pra casa e ele retorna com um filho. Tem uns 10 anos de idade, mais ou menos. E a Beth, ela tem uma história com esse Gabriel. Aqui atrás já fala assim, ó. Gabriel amava a Beth. Eu vou falar Beth, a Beth. E a Beth amava o Gabriel. Agora o Frank ama a Beth. E a Beth ama o Frank. Então a Beth tinha um caso com o Gabriel antigamente, mas acabou terminando tudo, assim. E agora ela é casada com o Frank. E o Gabriel está de volta ali com um filho de um outro casamento e tal. Só que quando eles surgem ali, eles têm um cachorro, e esse cachorro invade a fazenda do Frank e da Beth e acaba matando umas 3 ovelhas, que eles cuidam de ovelhas, né, eles têm alguns animais ali. E para defender as ovelhas, eles acabam matando esse cachorro a tiros, assim, porque ele tava estraçalhando todo mundo ali. E o livro já começa assim, com a morte de um cachorro, aí o menino que era o dono do cachorro, ele fica desolado, né, um menino de 10 anos, porque ele vê a cena toda acontecendo. O cachorro meio que escapa ali do controle dele. Então, ele fica assim, tipo, vocês mataram meu cachorro. Aí o Frank e a Beth ficam tipo, tá, e ele matou nossas ovelhas, sabe? Isso, assim, é triste, mas a gente tem que defender as ovelhas, né? Então, aí só que aí a Beth, ela se compadece do menino e ela decide meio que ajudar ele, assim. Ela fala assim, então ela tipo, acaba ajudando a enterrar o cachorro, né? E aí depois ela adota um cachorro que acho que é uma amiga dela, que tá precisando doar uns filhotinhos. Aí acaba dando esse cachorrinho pra ele, pro menino. E ela se oferece pra ajudar a treinar o cachorro, ensinar truques pro cachorro, né, pra se comportar. E ela fala assim, ó, agora se a gente ensinar certinho, ele não vai atacar as ovelhas, ele não vai perturbar os animais da fazenda. Então, né, ela vai criando um laço assim com esse menino, sabe por quê? Porque o menino, o filho do Gabriel, né, o Léo, ele lembra muito o filho da Beth, que morreu. E a gente fica sabendo lá já no começo que ela tem um filho com o Frank e esse filho morreu. E morreu com 9 anos de idade, muito novo, assim. E faz só uns 2 anos que esse menino morreu. Então é recente a perda deles, assim. Perder uma criança nessa idade é uma coisa bizarra, assim, sabe? E então ela vê o filho do Gabriel, o Léo, e ela enxerga muito o próprio filho dela nesse menino. Então ela se aproxima, acaba se aproximando do menino, mas consequentemente ela se aproxima de volta do Gabriel, que é esse ex-namorado dela. E a gente no livro vai logo
descobrir como que começou o relacionamento dela com o Gabriel no passado, o que aconteceu, né, por que que eles não ficaram juntos e o que aconteceu pra ela ficar com o Frank depois. Porque no começo do livro, assim, já vê que ela e o Frank têm um relacionamento ótimo, assim, eles são muito apaixonados, nossa, eles têm um relacionamento muito bom, eles são muito parceiros, eles são muito sinceros um com o outro. Só essa questão do filho que morreu que deixa a situação meio tensa entre eles, assim, que aí eles não conversam sobre isso, eles estão de luto, né? E a Beth, ela quer muito ainda conversar sobre o Bob e o Frank, ele não quer, então eles estão pisando em ovos, assim, sobre isso. E aí, quando surge o Gabriel, o Frank já fica meio assim, tipo, olha, eu não quero que você se aproxime dele, porque, né, não acho legal você fazer isso. E ela também, ela concorda, assim, mas eu só vou ajudar o menino, porque ele tá sozinho lá, porque o Gabriel, ele é um escritor famoso. Só que como ele se separou, o menino decidiu ficar com o pai, morar com o pai em vez de com a mãe, porque a mãe mora nos Estados Unidos. E o menino quis ficar na Inglaterra com o pai. Só que ele não tem muito tempo pra cuidar do menino, assim, o menino tá indo pra escola, e aí na escola acho que ele tá sofrendo bullying, ou ele não tá se adaptando, alguma coisa assim. E aí a Beth sugere, então deixa que eu ajudo a cuidar, assim, dessa questão do cachorro ali, aí depois o Gabriel sugere assim, você não quer meio que, ser a babá dele, né? Tipo, quando tiver que pegar ele na escola, você vai lá e pega ele, aí brinca com ele, ajuda ele a fazer as coisas, né? Tipo, como eles estão ali num ambiente rural, de passar tempo com ele, né? De ensinar coisas ali desse lugar da fazenda. Eles têm um lago ali na casa do Gabriel, que é muito bonito também, tem vários animais. Então, a Beth, ela aceita cuidar do Léo, né? Assim, ele vai acabar pagando ela pra isso, mas o Frank não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando, até porque a fazenda deles não vai muito bem financeiramente, assim. Então, eles ficam, assim, na corda bamba, assim, tipo, eles ficam tolerando as ações uns dos outros, mas fica um clima desagradável, assim, vai se criando um clima terrível entre eles. E o livro, basicamente, vai contar isso, assim, o presente, essa situação do relacionamento dos três ali acontecendo, o que vai rolar ali, que tem um clima entre a Beth e o Gabriel, que é estranho, mesmo ela estando casada com o Frank e apaixonada pelo Frank. Então, né, tem isso. E tem o passado, que a gente vai descobrir o que aconteceu no relacionamento dela com o Gabriel, que não deu certo, que também é muito, tipo, meu Deus. E tem uma terceira coisa acontecendo, que é muito misteriosa, que eu acho que tem a ver com o mistério do livro, assim. O livro tem vários plot twists, assim, várias revelações, né? E a terceira coisa é que tá tendo um julgamento. A gente não sabe em que momento esse julgamento tá acontecendo, se é no passado, no futuro, no presente, a gente não sabe quando se passa o julgamento, mas aparentemente uma pessoa morreu ali e a família da Beth tá envolvida num assassinato, a gente não sabe quem. A gente não sabe nem quem que morreu e nem quem tá sendo acusado do assassinato. A gente só sabe que a pessoa que tá sendo acusada é um fazendeiro. E que a Beth é muito envolvida com essa pessoa que é fazendeiro. E ali a gente, tipo, no começo não sabe quem é. Assim, que, pode ser o Frank, pode ser... Tem uma outra pessoa aqui que mora ali com eles, perto deles, eu acho, se eu não me engano, que é o Jimmy, que é o irmão do Frank também, que ele é muito próximo da família, né? Ele é muito envolvido com a fazenda, ele também trabalha na fazenda, ajudando em tudo. E aí você fica assim, nossa, então tem um julgamento, tem um assassinato. Eu adoro esse tipo de coisa, assim, quando envolve julgamento, tribunal. E ali você já não sabe o que vai acontecer. Se eles vão considerar, quem que vai ser culpado do quê. E ao longo do livro você vai entendendo quem que tá sendo acusado, quem que morreu. E se eles vão se livrar da acusação ou não. Só que a gente sabe que pela cabeça da Beth, que eles mentiram sobre o que aconteceu de verdade, que ninguém pode saber o que aconteceu de verdade. E aí eu tô assim, gente, eu nem sei o que aconteceu e a história que vocês contaram nem é a história de verdade. Então você tem que tentar adivinhar o que eles estão sendo acusados, né? Ali você vai tentando encaixar as peças. E o que é a história de verdade do que aconteceu de fato, né? Então esse livro pra mim, gente, sério, é muito difícil, né? Assim, eu pegava pra ler ele e eu tipo, não queria parar de ler. Ele tem os capítulos bem curtinhos, é bem
tranquilo, assim, é bem rápido, porque no começo, quando eu realmente, assim, fui pro primeiro capítulo, eu fiquei pensando, será que vai ser um livro mais arrastado? Porque, se passa em 1968, talvez seja um romance meio de época, assim, talvez seja meio filosófico, meio, sei lá, não sei, eu tava achando que tinha uma vibe meio paradona, assim, talvez pelo ambiente ali de fazenda, sei lá. Eu não sei, foi uma vibe assim, mas depois eu já vi que não, tipo, a autora, ela não se demora muito nos assuntos, ela é bem direta, assim, ela constrói o básico ali dos personagens e já vai te contando a história, sabe? Então, eu achei isso muito bom, porque ficou bem dinâmica a leitura e realmente você já quer saber o que tá acontecendo. E assim, como envolve história de amor, duas histórias de amor, né? Eu acho que deixa o livro também mais interessante, porque tem um romance. E o romance no começo, que ela vai contando sobre o Gabriel e a Beth, é bem legal, assim, você fica... Eu achei bem construído, sabe? Eu achei que fez sentido, assim, tudo que aconteceu entre eles. Eles eram bem jovens e tal. Tipo, ela tinha o quê? Uns 17 anos por aí. E acho que ele tinha uns 18, 19. Então, você vai, tipo, não sei, eu achei que combinou muito, assim, na história, sabe? Da autora. E ao mesmo tempo você quer entender, porque, eles estavam tão apaixonados, eles tinham uma relação tão boa, assim, eles combinavam muito. O que aconteceu pra não dar certo? E aí ela ficar com o Frank. E eu fiquei, nossa, e você. Então o que que o Frank tem de bom, assim, de tão bom, pra ela resolver ficar com ele, né? Mas enfim, o livro é meio que isso, assim, sem dar spoilers, né? Assim, eu tenho algumas críticas a fazer, assim, eu não dei 5 estrelas, né? Mas foi mais em uma questão, assim, de não ser muito realista. Assim, que tem algumas coisas na história que eu não achei muito, tipo, isso aqui não aconteceria na vida real, ou, tipo, essa pessoa jamais agiria assim. E no caso é o personagem do Frank, que eu achei ele, tipo, muito perfeito, assim, como pessoa. Assim, que ele realmente, cara, era o cara perfeito, o Frank. Não tinha um defeito. Então, depois eu vou entrar a fundo na parte com spoilers pra quem já leu ou não pretende ler e quer saber o que acontece, eu vou contar o que acontece. E eu fiquei muito assim, não. E a história só funciona porque o Frank é assim. Mas não existe uma pessoa que nem o Frank. E se existir, tipo, como eu posso arranjar um? Porque, meu Deus. Eu fiquei assim, Mas me tirou um pouco da história, me lembram muito assim, sabe quando você tá assistindo uma novela? Tem muitas coisas dramáticas que acontecem, exageradas, e você fica chocado e é muito bom, mas ao mesmo tempo você para e pensa, nossa, isso é uma novela, sabe? Isso não é a vida real. Apesar de que tem coisas que acontecem na vida real que a gente acha muito chocante e não acredita, né? Mas aqui no livro tem um pouco essa vibe de assim, tem coisas que não são muito realistas também. Tem uma cena aqui também muito específica que eu não posso entrar em detalhes, que eu achei muito sem noção. Eu pensei, isso também é tipo, as pessoas não deveriam ter tomado essa decisão aqui, nesse momento, porque foi uma decisão burra, sabe? Que eu acho que na vida real eles não fariam isso também. E aí acho que só por isso que eu não dei 5 estrelas. De resto, o livro foi muito fluido pra ler, foi muito divertido. Assim, recomendo muito se você gosta de drama, se você gosta de histórias assim, que tem treta mesmo, que tem cenas de julgamento. A parte do julgamento não é grande, sabe? Ela é bem breve e ela acontece mais pro final também. Enfim, é basicamente isso, assim. É bom pra passar o tempo, mas eu acho que é o tipo de história que talvez não fique muito na minha cabeça depois, porque ele não é um livro de reflexões, que você aprende alguma coisa com ele. Eu, pelo menos, não acho que me mudou nesse sentido esse livro. Na verdade, me fez ter raiva de algumas coisas, assim, que eu vou entrar em detalhes, que tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, que é uma, assim, na vida real e na ficção, que acontece nesse livro aqui, que isso também me perturba, que eu não consigo entender isso, e eu fiquei muito de cara que isso acontece no livro, eu vou falar depois. Então, eu acho que assim,
Tipo, se ele vale o hype, eu acho que vale, porque realmente é um livro muito bom. Se você tá de ressaca, eu acho que ele vai te tirar da ressaca, porque você vai ficar assim, nossa, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? E teve coisas que eu acho que eu até previ, assim, que não eram tão, tipo, fora da caixinha, tipo, plot twist, que eu pensei, eu acho que, na verdade, é isso aqui. E daí era. Aí eu fiquei, mas fazia sentido, assim. Eu acho que a autora dá pistas pra você catar e construir o cenário. Eu acho que não tem nada, assim, muito, tipo, nossa, ela tirou do nada isso. Eu acho que tudo fez muito sentido pra a construção que ela quis fazer aqui. Então é meio que isso. Leiam esse livro se você gosta, novamente, de drama e de fofoca. E agora, quero entrar com spoilers. Eu quero contar exatamente o que acontece aqui, porque eu fiquei assim, gente, babado forte. Mas assim, gente, basicamente, vou começar pelo romance passado da Beth com o Gabriel. O que que aconteceu? Quando eles eram adolescentes, eles se relacionaram ali por um verão. Foi um período até breve, não chegou a fazer um ano que eles estavam namorando. Só que o Gabriel é de uma família rica. Uma família que é muito diferente da família da Beth, que a Beth é filha de professores. E o Gabriel não, eu não lembro o que a família dele faz, mas a mãe dele é uma pessoa muito, assim, arrogante, uma pessoa que só se importa com as aparências, sabe esse tipo de pessoa de classe alta que fica desdenhando dos outros, meio assim? Então, quando eles estão se relacionando, a mãe do Gabriel trata a Beth muito mal. E já fica assim, a Beth já fica incomodada com isso. Aí o Gabriel acaba indo pra faculdade. Começa a faculdade, né, em sei lá onde que era, não lembro qual que era. E a Beth tem essa ideia de ir pra faculdade também, porque nessa época, em 1900 e sei lá o quê, as mulheres até então não podiam fazer faculdade. Elas não podiam estudar. Elas não podem nem votar nessa época também. Então, é um período ali que a autora escolheu para retratar uma época que realmente as mulheres tinham muita dificuldade, só que o livro não vai focar nisso, tá? Isso é só um detalhe. Eu acho até que os personagens agem de uma forma bem liberal, assim, não tanto conservadora. Pra essa época eu achei que não foi realista, assim. E, enfim, aí a Beth começa a estudar pra ir pra essa faculdade também. E nesse período que ele tá estudando lá, eles estão só se correspondendo por cartas. E aí ela começa a notar que as cartas dele estão muito breves, que ele não tá, assim, que as primeiras ele tava super escrevendo um monte, tava sentindo muita falta dela. Depois ele começou a escrever de um jeito meio distante, assim, começa a falar mais das outras pessoas que estão lá na faculdade do que dela e tal. Lá ele tem uma amiga que é muito próxima também dele, assim, que a Beth acha meio estranho isso, ela começa a desconfiar, sabe? E ela acaba indo pra faculdade pra fazer um teste, né? Ela vai ter uma entrevista pra saber se ela vai poder entrar lá ou não pra estudar. E enquanto ela tá lá, ela passa esse período com o Gabriel e ela acaba conhecendo essas pessoas que o Gabriel comenta nas cartas e ela vê a menina. E assim que ela vê essa menina, ela já vê que tem algo estranho rolando ali entre ela e o Gabriel. Ela desconfia que ela está sendo traída, né? E aí, quando ela fica sozinha no apartamento dele, lá no dormitório dele, ela acaba lendo o diário dele, que eu acho que achei uma coisa curiosa, um menino ter um diário, assim. Tudo bem que é uma época mais distante, assim, mais anos atrás. Eu só acho estranho uma pessoa ter um diário, assim, ainda mais um menino. Sei. Mas aí ela acaba. Eu acho também meio clichê a pessoa descobrir coisas lendo o diário de outra pessoa, né? E aí no diário ele escreve assim que a menina lá, que é amiga dele, gosta dele, que ela, tipo, eles passaram a noite juntos no quarto e que ele não pode contar nada pra Beth, porque a Beth vai ficar chateada, e ele não sabe o que fazer e não sei o que. Aí a Beth lê isso e ela já fica assim: eu sou corna, né? Tomei chifres, então ele tá me enganando, ele não contou nada do que tá acontecendo, agora eu vou pegar minhas coisas e ir embora. Sabe? Ela nem espera pra conversar com ele, nem nada. E ela faz isso, ela só escreve um bilhete dizendo que vai embora, que já sabe, tipo, que tá tudo acabado entre eles. E ele consegue encontrar ela antes dela subir no ônibus pra ir pra casa. E aí ela acaba falando, eu li teu diário, eu sei de tudo, tipo, que você tá me traindo e não sei o quê, e eu não quero saber. E aí ele fica assim... Aí primeiro que ele fica com raiva que ela leu o diário dele. Ele fica, nossa, mas isso é uma invasão de privacidade. E aí eu fico... Você tá preocupado com isso agora?
Porque ela fala, ai, mas você não foi sincero comigo, você não me contou dessas coisas. Só que assim, ele meio que acho que ia tentar se explicar, mas aí ela começa a chorar, e aí ele meio que, quer saber? Vai embora mesmo. Decide não explicar nada pra ela e ela vai embora. E aí eles não se falam mais depois disso, assim. E aí nessa cena toda estranha, eu fiquei assim, tipo, eu aposto que ele não traiu ela de verdade. Eu acho que essa menina que tá afim dele pode ter tentado fazer alguma coisa com ele, assim, tipo, flertado, dado em cima, mas se declarou, mas ele não foi infiel, sabe? Mas mesmo assim criou uma situação ruim, assim. E aí ela volta pra casa e aí ela meio que decide não ir mais pra faculdade porque ela pensa que vai ser muita humilhação ela voltar lá e ter que ver os dois todos os dias, porque eles vão fazer o mesmo curso, tipo, eles vão fazer letras, alguma coisa assim, vão estudar letras. E aí eu achei isso uma motivação muito ruim também da parte dela. Quando eu li, eu fiquei assim, mano, você tá desistindo da sua educação pra um macho, sabe? Por causa de um macho. E aí, tudo bem, porque, assim, duas coisas. Ela é adolescente, então ela vai agir por impulso também, né? E, enfim, aí a outra questão é que, às vezes o ódio, o rancor faz a gente tomar esse tipo de decisão mesmo. Mas ali eu achei um motivo muito fraco. Aí depois ela traz outro motivo, que depois eu vou comentar, mas aqui a gente só sabe até aí, né? E a gente sabe depois que ela fica com o Frank. E o Frank é um menino que gostava dela desde sempre também, assim. Só que ele demorou muito pra se declarar pra Beth. Tipo, quando ele decide tomar coragem de chamar ela pra sair, alguma coisa assim, ela já tá com o Gabriel e aí ele fica de cara e... Assim, ele não fica de cara, ele só aceita e ele acaba largando a escola e vai trabalhar na fazenda. Porque tem as tretas na família dele, assim. O livro, ele entra nisso, fala que a mãe dele e do Jimmy morreu muito cedo. E aí o pai ficou deprimido e não cuidou deles direito. Aí o Frank que cuidou do Jimmy, que é o irmão mais novo. E o Jimmy tem problemas com bebida. Então a família do Frank tem problemas, assim. Mas o Frank é uma pessoa muito boa. E aí depois que termina tudo com o Gabriel, a Beth, né? Ela acaba ficando com o Frank, eles se casam. E ela vai viver na fazenda mesmo. Ela desiste do sonho dela de estudar letras e ela, na verdade, ela queria ser poeta, queria escrever poesia. E aí, beleza. Gabriel acaba se casando com essa menina que gostava dele, né, na faculdade, e eles têm um filho juntos. E aí, depois, no presente, eles se separam, não dá certo, e ele vem morar de volta ali perto onde a Beth mora com o filho agora. Então esse que é o cenário. Eles se reencontram, o Gabriel e a Beth, cheio de tesão, basicamente, assim, cheio de coisas não resolvidas, assim. E aí ela se toca que ela ainda gosta dele, que eles terminaram tudo, mas que foi muito repentino, que não teve conversa, sabe? E agora que o Gabriel não tem mais nada com a menina lá, ela tá se aproximando do filho dele, ela começa a sentir aquelas emoções de volta, de estar apaixonada, sabe? E daí o que ela faz? Ela acaba traindo o Frank, ficando com o Gabriel. E é isso que eu falei antes, que eu achei um absurdo, que eu não gosto desse tipo de história, de plot, de traição. Eu sinto muito, mas eu não entendo. Sabe, pra mim, gente, ainda mais o personagem do Frank. Porque, assim, quando tem um motivo pra ter uma traição, assim, o casamento já tá em ruínas, o cara é abusivo, sei lá. Uns motivos assim, até que dá pra aceitar. Não sei, só se a pessoa largar depois o atual e ficar com o amante, né? Mas o caso aqui não era esse. O caso aqui é que ela tinha um casamento feliz com o Frank. Nossa, o Frank trata ela, tipo, muito bem. O Frank cuidou dela a vida toda. Assim, ele é um homem que não se encontra por aí, basicamente. E aí ela começa a trair ele. E eu fico assim, Mona, você é maluca? Tipo, sério. Sim, eu fiquei de cara com ela. Porque eu não consigo entender isso. Assim, porque é o tesão, não sei o quê. E aí fica um clima de tipo, será que ela. Então eu fiquei, será que ela vai largar o Frank pra daí ficar com o Gabriel? Porque o Gabriel é o amor da vida dela. Essa história de, esse é o amor da minha vida. Sabe esse amor que você sente, que você não sente com mais ninguém? Que, meu Deus, é um tesão enorme, não sei o quê. Tipo, esse papinho. Sabe, tem um pouco disso aqui. Que aí eu fiquei, espero que isso não aconteça. Mas sei lá. E aí eles começam a se relacionar e eu fiquei, gente, não tem como isso dar certo.
Não tem como isso acabar bem. E aí eu pensei assim, talvez ela tenha traído também, porque ela tá com o Gabriel e o filho do Gabriel, ela consegue falar do filho dela que morreu, ela consegue se abrir. E com o Frank ela já não conseguia mais. Esse era o único ponto que o casamento deles não estava dando certo, era a questão do filho que tinha morrido, que é uma coisa que tem potencial pra acabar com o casamento, sim. Assim, é uma coisa bem grave. E aí a gente vai descobrir também como que o filho morreu, como que o filho dela morreu, o Bob. E aí quando eu descobri como ele morreu, eu fiquei gag. Eu fiquei assim, realmente isso é motivo pra acabar com o casamento. Porque, gente, o menino tinha 9 anos. Ela vai contando desde o momento que ela teve ele, como é que foi crescer com ele. E aí ela vai contar da morte dele também. Que basicamente eles tinham uma árvore enorme na fazenda que tinha morrido a árvore. E eles tinham que cortar a árvore. E aí a Beth, ela não ia estar ali por perto pra cuidar do Bob. E ela ia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Ela tinha um compromisso. E ia ter só os machos ali na fazenda, que é o Frank, o Jimmy e o avô ali do menino, que é o pai dos dois, né? E aí eles iam cortar a árvore. E aí a Beth falou assim, mas vocês têm que ficar de olho no Bob, né? Alguém tem que cuidar do Bob. E eles, tipo, relaxa, vai dar tudo certo. Tipo, sabe? E aí eles vão cortar a árvore. E não é que quando eles vão cortar a árvore não cai em cima do menino e o menino morre esmagado pela árvore. E aí eu, tipo, gente, ela falou, ela, tipo, sabe quando a mãe cuida da criança a vida toda, ela se dedica àquilo. E aí ela, tipo, vai colocar a responsabilidade uma vez, assim, para as outras pessoas, né, que é o pai e tal. Tipo, fica de olho. E eles, tipo, vai dar tudo certo, a gente vai ficar de olho. E aí eles não ficam de olho. E aí acontece o pior. Eu fiquei com muita raiva disso, porque foi uma morte estúpida. Foi, tipo, um acidente totalmente estúpido. Não precisava ter acontecido isso, sabe? E por quê? Porque eles tinham pedido pro menino ficar no trator lá, pra ele não se aproximar enquanto eles estão cortando a árvore. Só que aí o menino saiu do trator e foi lá ver a árvore caindo, porque ele é um menino de 9 anos e ele não obedeceu. Tipo, sabe? E aí... E ela vê o momento que a árvore cai também, porque ela acaba sentindo que ia dar alguma coisa errada, ela vai lá e ela acaba presenciando tudo e já era. E então foi isso, a morte do filho, e eu pensei, porque daí a culpa foi de quem? Foi do Frank, né, que não cuidou do menino, que nem ela tinha pedido, porque também ele é o pai da criança, tinha que ter cuidado dele, né? Ainda mais fazer uma coisa perigosa dessa. E aí eu pensei, realmente, se ela culpa o Frank pela morte do filho deles, isso é um motivo pra terminar um casamento, talvez, porque tudo vai lembrar esse menino, ela vai ficar com raiva do Frank. Eu acho que realmente envenena a relação deles, assim, porque eles até tinham conversado sobre ter outro filho, e ela não se sentia pronta pra isso. E aí eu fiquei, faz sentido. Sabe? Aí até então eu estava do lado da Beth. Quando ela começou a trair o Frank, aí eu fiquei, tá, mas isso ainda não é motivo pra trair. Eu fiquei assim, isso ainda não é um motivo bom pra trair. Não que exista um motivo bom, né? Mas pra mim não tava. Sabe, eu não tava concordando com nada daquilo. E assim, não é que a gente tem que concordar ou não. Porque essas histórias de drama, de gente fazendo cagada, é os mais divertidos de ler. Porque as pessoas são falhas, as pessoas vão errar. Só que realmente, traição, eu fico muito. É que eu fico assim, gente, você já tem um marido que te ama, que te trata bem, que, sabe, e ainda ela faz questão de falar assim que eles, tipo, transam todo dia. Tipo, alguma coisa assim, que todo dia eles têm um sexo muito bom. E aí eu fico, caraca, realmente não nada falta pra você, só a questão do filho mesmo, que foi uma cagada enorme. E aí ela vai lá e acha outro cara também, que é outro cara que é gostoso, que gosta dela, é um grande gostoso, que ama ela, e aí eles também têm uma química incrível, e aí eu, tipo, sabe, duas pessoas que te querem muito, assim, aí eu fico muito, e ela menospreza o casamento que ela tem, né, e aí eu fico, assim, muito de cara com com isso, basicamente. Aí, beleza, ela acaba traindo, e aí a gente... O que acontece? Aí o Jimmy, que é o irmão do Frank, ele descobre a traição deles e ele fica com muita raiva, porque o Jimmy, ele é uma pessoa problemática, assim, ele tem problemas de raiva, ele bebe muito, ele estoura, e ele sente como se ele tivesse traído, basicamente, ele fica assim, como você pode fazer isso com meu irmão? Tipo, meu irmão que é gente boa, uma pessoa do bem, que nunca te fez mal, e aí você vai lá e faz isso, sabe? Ele quer muito se vingar pelo Frank, porque quando o Frank descobre a traição, gente, o Frank não faz nada. O Frank, ele só aceita, ele fala assim, se ela quiser ficar com o Gabriel, então que ela fique com o Gabriel. Eu só quero que ela seja feliz. Aí, que homem? Esse homem não existe.
que o Jimmy fica indignado. Eu fiquei indignada, assim, pensando, caraca, ele não... Tipo, óbvio que ele ficou magoado, né? Óbvio. Mas, assim, ele não fez nada, assim, de, agora eu vou me vingar, agora saia da minha casa, sei lá, não fez nada. Ele só, eu só quero o bem pra ela porque eu amo ela. Basicamente, o amor dele é muito puro. Assim, digamos assim. E o Jimmy não. O Jimmy, ele começa a beber um monte. E aí ele fala, eu vou matar o Gabriel. Aí começa a história que ele vai matar o Gabriel. Aí eu fiquei, epa. Agora, se tem alguém ameaçando alguém de morte, tem a ver com o julgamento. Lembra que eu falei que tem alguém morre na história? Então, e alguém mata alguém? Então, beleza. Aí o Jimmy bebe muito, pega uma arma e some o dia inteiro. Ninguém sabe onde ele foi. E aí a Beth vai lá na casa do Gabriel pra avisar, olha... O Jimmy, todo mundo descobriu que é o nosso caso, tá? O Jimmy tá com muita raiva e ele falou que quer matar você, Gabriel. E ela fala isso na frente do menino, do Léo. O menino Léo. E aí o Gabriel fica assim, não... Capaz que ele ia fazer isso. E aí dá, tipo, 5 segundos, o Jimmy quebra a janela deles ali, daí todo mundo grita e fica em pânico, aí eles vão pra embaixo da mesa, porque o Jimmy atirou na janela, né, com a arma. E aí, mano, tem uma criança ali, o Léo, né? E a criança começa a ficar com medo de, tipo, mano, esse cara vai matar meu pai. E a Beth se sente meio culpada, é óbvio, né? Porque ela fica, mano, a culpa é minha que isso tá acontecendo. E aí o Gabriel decidiu o quê? Não, eu vou conversar com o Jimmy. O Jimmy é a pessoa bêbada com uma arma, que quer matar ele, no caso. E não, eu vou conversar com ele, convencer ele a entrar no carro e levar ele pro Frank, lá pra fazenda. E aí tem um momento que a Beth e o menino estão embaixo da mesa, assim, escondidos, né? Aí ela pensa, nossa, mas isso é uma ideia burra, uma ideia idiota. Tipo, porque era mais fácil ela falar com o Jimmy, porque apesar do Jimmy ter raiva do que aconteceu, ela ainda é a esposa do Frank, né? E não é o amante, no caso, assim. Mas aí, no fim, o Jimmy... tá ali e o Gabriel vai falar com o Jimmy e acaba convencendo ele, tipo, dá certo. Ele convence ele a entrar no carro pra ele se acalmar e tal, e coloca ele no carro. Só que aí o que a Beth decide? Não, eu vou junto pra conversar com ele durante o caminho ali, o trajeto, pra ele se acalmar também. Porque só vocês dois eu acho que não vai acabar bem. E aí eu pensei, beleza, show de bola. Aí eles vão lá pra casa do Frank. Aí lá com o Frank, eles estão lá, aí o Jimmy tava até mais calminho, mas depois ele começa a ficar nervoso de novo. E aí dá uma confusão, assim, com o Frank e o Jimmy, que eles ficam brigando pela arma. E aí o Frank acaba atirando no Jimmy, sem querer, assim, de... Sabe quando você tá brigando pela arma e aperta o gatilho? E aí... o tiro dá no Jimmy e acaba matando o Jimmy. Então, o julgamento, na verdade, é o Frank que está sendo acusado de matar o próprio irmão, o Jimmy. E aí, eu fiquei assim, nossa, babado. Só que, lembra que eles falam que essa não é a história verdadeira? Que, na verdade, isso é uma mentira, que eles estão tentando encobrir alguma outra coisa? Mas o julgamento ocorre, eles têm que defender isso, eles chamam as testemunhas, e toda aquela coisa, tem um advogado de acusação que ele é assim, e trata como se fosse um teatro, aí ele fica acusando o Frank e fala que ele matou o irmão porque ele tinha raiva mesmo, porque teve um descontrole, porque ele agora todo mundo tá sabendo da traição, do caso, tipo, a cidade toda. Como o Gabriel é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, aí, tipo, atingiu a mídia com tudo essa história. Então, todo mundo tá sabendo do que aconteceu com a família deles. E a Beth morrendo de vergonha. Tipo, agora todo mundo sabe que eu traí meu marido, sabe? E ainda mais, e acabou em assassinato ainda, a questão toda. Então, eles estão ali no julgamento, eles estão torcendo pro Frank ser absolvido. Pra eles, que a história que eles contaram é basicamente que foi um acidente, que ele não teve intenção de matar o irmão, porque de fato o Frank amava muito o irmão. Tipo, o Frank é uma pessoa pacífica, o Frank não fica irritado, ele nunca levanta a voz, sabe? Não tinha nada disso no Frank. Só que aí o julgamento, ele acontece e aí eles acabam condenando o Frank. O Frank é preso por assassinato. E a Beth fica assim, arrasada, porque quando acontece essa treta toda do julgamento, e quando tá acontecendo isso, ela decide que ela não vai mais ficar com o Gabriel, obviamente, que ela vai ficar com o Frank, que ela desiste do caso, né? E que ela vai ficar com o Frank, sim, apoiar ele e tal, e que eles vão reconstruir o casamento deles. E que ela decidiu que queria ter outro filho. Nessa confusão, aí agora ela decide que ela quer ter outro filho. Então, assim... as pessoas tomando decisões depois que tudo dá errado é lindo de ver, né? Mas como o Frank é uma pessoa que perdoa tudo e é muito amorosa e não tem defeitos, aí ele aceita tudo. Só que aí ele é preso.
Tipo, aê, daí ele é preso, né? Dá ruim pro Frank, assim. Aí eu fiquei muito assim, eu não sabia o que ia acontecer no julgamento, se ele ia ser solto ou não. E, de fato, ele foi preso e eu fiquei, caraca. E aí finalmente, a Beth decide contar o que aconteceu de verdade, assim. Tipo, então, o que aconteceu de fato, né? Frank foi preso, então vamos contar o que aconteceu. Ela não conta pra ninguém, isso é só pra uma pessoa específica lá, que ela conta a verdade. Mas é que no dia lá que acontece o assassinato, em vez de ir a Beth e o Gabriel junto com o Jimmy no carro pra fazenda, o menino Léo foi junto. E isso que eu não entendi, que eu achei meio, tipo, isso não é realista. Por que eles iam levar um menino de 10 anos junto lá pra um cara que tá bêbado, louco com uma arma, sabe? Deixa ele em casa. Deixa ele na casa ali. Aí aqueles caras com pena do menino, esse cara, que ele não pode ficar sozinho, vamos levar ele junto. Tipo, é óbvio que ele pode ficar sozinho. Tipo, ele tá com medo, mas vocês vão levar ele pra perto do perigo, que é o cara que tá armado e bêbado, sabe? Isso que não entra na minha cabeça, essa decisão de levar o menino junto lá. Todo mundo vai no carro, com o menino junto no carro, lá pra fazenda. E quando eles chegam lá, acontece aquilo de novo, que, o Jimmy, ele tava calmo, ele começa a ficar com raiva de novo, e ele vai pra cima do Gabriel. Ele vai vai pro pescoço dele. Aí o Frank consegue acalmar ele de novo, ele fala assim, não faça isso, e consegue tirar o Jimmy de cima do Gabriel, assim. E aí o Jimmy fica, realmente, tipo, ele começa a reconhecer que ele fez cagada. E aí, pá, ele leva um tiro. O Jimmy leva o tiro e morre. E quem que deu o tiro foi o menino Léo, o filho do Gabriel. Porque ele viu o pai sendo atacado, né, prestes a morrer ali, porque tava sendo enforcado. E o que ele faz? Ele pega a arma, que esqueceram a arma ali no canto, e atira e mata o Jimmy. E essa é a história verdadeira. E eu fiquei gag. Eu fiquei, nossa, foi o menino. Coitado do menino. Porque daí eles ficam tipo, cara, a gente vai ter que, a gente vai ter que encobrir isso, porque ninguém quer que o menino sofra as consequências, assim, do que ele fez. Na verdade, o Gabriel, ele até fala, não, agora a gente vai ter que falar a verdade e ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Aí o Frank fica, claro que não. Tipo, ele tem 10 anos, ele não... Vamos fazer o seguinte, eu vou levar a culpa, vou falar que foi um acidente, que eu atirei no Jimmy, e a gente não vai falar a verdade em hipótese alguma. E aí eu fico, gente, existe uma pessoa mais perfeita que o Frank de assumir a culpa de matar o próprio irmão, sendo que ele não fez isso? Se por uma criança que é o filho do amante da esposa dele, sabe? Uma coisa assim que eu fiquei, isso é absurdo, isso jamais aconteceria. E aí, de fato, acontece todo o julgamento e o Gabriel vai falar com a Beth, assim, tipo, olha, eu não entendo até agora por que o Frank assumiu a culpa pelo meu filho. Tipo, eu não entendo. Aí que vem a bomba. Que aí foi a bomba que eu até pensei, será que é isso mesmo? Durante o livro eu até pensei nisso. Mas aí a Beth fala assim, ele fez isso pra proteger o seu filho. Tipo, eu já entendi dela. Não, é porque ele falhou em proteger o seu primeiro filho. Aí o Gabriel, o meu primeiro filho, aí ela, o Bob. Então ela revela aqui que, na verdade, o filho Bob, que tinha morrido, não era filho do Frank dela, era filho dela e do Gabriel. Que quando eles estavam juntos, ela terminou com ele e tal, mas ela tava grávida do Gabriel. E ela nunca contou pra ele. Tipo, ela simplesmente decidiu casou com o Frank e criou o filho como se fosse deles, assim. E esse filho morreu quando ele tinha 9 anos, porque o Frank não cuidou dele direito, e o Frank sente culpa até hoje por causa disso, e por isso que ele assumiu a culpa do filho ter matado o Jimmy. E aí caralho. Aí o Gabriel fica com raiva nessa hora. Ele fica, obviamente, com muita raiva. Tipo, como assim? Tipo, eu tive um filho e você não me falou. E aí a Beth fala assim, claro que eu não te falei. Você não ia ser um pai presente. Você não ia, sabe? Você não ia criar essa criança que nem o Frank criou. Aí ela dá essa cartada que o Frank é o melhor pai, assim. Aí eu, tipo, Mona, você não tem como ter certeza, sabe? Tipo, sendo que o menino Léo, ele... Tipo, o menino Léo não tá sendo tão bem cuidado agora, né? Mas tudo bem. Mas mesmo assim, eu fiquei, cara, ele tinha o direito de saber que era dele. Só que aí, sabe o que ela conta? Que ela ia falar pro Gabriel. Ela ia contar pra ele que ela tá grávida, que ela não sabia o que fazer, o que eles iam fazer. E aí, quando ela vai na casa dele, que acho que é nas férias, né? Recesso, assim, ele não tá lá. Quem tá lá é a mãe dele. E aí a mãe acaba sacando, tipo, você tá grávida, né, do Gabriel. Aí ela, sim, e eu ia falar pra ele, eu vim aqui pra falar pra ele, né. E aí a mãe dele fala assim, por que você não aborta?
Tipo, como se fosse uma coisa super natural nessa época alguém sugerir aborto. Eu já achei meio esquisito, assim. Só se na Inglaterra, nessa época, eles eram muito liberais, já, assim, muito modernos. Mas aí ela falou, ó, se precisar, eu te ajudo, né? Tipo, tem vários lugares que é só você ter dinheiro, que daí tá tudo certo. E eu, gente, que mulher fria. E a Beth, ela não quer abortar, tipo, isso nem passou pela cabeça dela, sabe? Ela não planeja abortar, ela quer ter o filho, só que ela não sabe o que fazer, só. E aí ela fala assim, já que você quer ter o filho, então eu vou te dar, ela preenche um cheque, assim, ó, vou te dar esse dinheiro, e eu quero que você não conte pro Gabriel e nem pra ninguém que o filho é dele. Basicamente, ela compra a menina, ela paga a menina pra ela não falar nada. Daí E é um dinheirão ainda, assim. É tipo, ela fala que é mais do que os dois pais dela ganham em um ano, basicamente, de trabalho. E aí caraca, a mulher pagou pra não contar nada. E aí, essa acho que foi a revelação que eu fiquei mais chocada. De quão cruel essa mulher foi, a mãe do Gabriel, assim. Que daí ele questiona, por que você nunca me contou? Daí ela fala, é porque sua mãe me pagou para não falar nada. Aí caraca. Então, quando ela desistiu da faculdade, lembra que eu falei que, ela desistiu porque não queria mais ver o Gabriel e a menina lá na faculdade. Ela falou que ia ser muita humilhação. Na verdade, ela já estava grávida e ela não poderia realmente continuar estudando. E ela foi expulsa da escola dela também, porque a escola dela é uma escola de freira, de católica, né? E a mãe do Gabriel faz uma doação pra escola também, falando assim, né, aconteceu isso, isso, isso. E é tipo meio que assim, subornando pra tirar a menina da escola. E aí eles fazem isso, eles falam, você tá fora, é isso. E aí o que ela faz? Ela, tipo, tá bom, então. Ela fica meio assim, né, o que eu vou fazer da minha vida agora que ela não conseguiu nem terminar a escola direito? Tá grávida, não pode contar pro pai da criança. E aí ela acaba se aproximando de quem? Do Frank, de volta. O Frank vê que ela voltou, assim. E aí começam a sair juntos, a conversar. E a se gostar, né? Assim, eles nunca deixou de gostar dela, desde aquele dia que ela se declarou. E aí ela fica assim, tá bom, não sei o que. Ela começa a gostar dele também. E só que, como ela tá grávida, aí ela tem que contar pra ele, porque, né? Aí ele conta, olha, eu tô grávida. Tipo, e aí o Frank fica tipo, né, de quem? Não sei, acho que ele nem chega a perguntar de quem. Ela só, tipo, deixa claro, assim, que o pai não quis assumir, alguma coisa assim, tipo, o pai não está em questão aqui. Então, o Frank já sabe que o pai é o Gabriel, porque ela não teve outro relacionamento, né? E aí ele fala, tá bom, então, eu assumo a criança, tipo, de boas, por mim, tudo bem, porque ele quer muito casar com a Beth, né? Ele quer ter uma vida com a Beth. E aí ele pensa, isso na verdade é um motivo bom, porque já que, né, tipo, a gente pode ter uma família. Assim, ele vê tudo pelo lado positivo. Eu fico, gente, que homem. O homem assumiu o filho nossa, da outra pessoa, daí eu, caraca. Então, esse é o tipo de casamento que eles têm, assim, desde o começo, nossa, Frank cuidou muito bem da Beth. Assim, a única falha dele foi não ter cuidado do moleque quando eles foram cortar aquela árvore. Só. Porque de resto, meu Deus do céu. E o cara ainda foi preso por causa do outro menino lá. E, enfim. Então, essa é a treta toda do livro, essa é a história do livro que eu fiquei, cada revelação, eu fiquei, caraca, isso é um bom filme. Esse é o tipo de filme que a minha mãe gosta de assistir, assim, que tem plot twist, tem reviravolta, que é fofoca. Só que, como eu disse, não é realista, né, gente? Vocês não concordam que uma pessoa como o Frank, um homem como o Frank, não existe? E não existiria? Porque o cara não é ciumento, mesmo ele sendo traído. Porque essa é a questão. No presente, então, tem todo esse contexto, né, do Gabriel e tal, no passado, da Beth. E no presente, o Gabriel surge de volta e ele já vê que a Beth já fica diferente, assim. Que a Beth ainda gosta do Gabriel. Então, ele já sabe, sim, que ele vai ser corno. E ele não se importa, assim, ele, tipo, ele fica magoado, mas ele só quer que a Beth seja feliz. E aí cara... E por isso que eu acho que a Beth também voltando a se relacionar com o Gabriel, sabendo de tudo isso que aconteceu, que ela teve um filho dele e que ela nunca contou pra ele. E aí eu fico, não... Essa Beth é muito... Gente, pra mim, eu já tava assim, cara, a Beth, como personagem, ela é muito podre.
Tipo, como é que alguém faz uma coisa dessas? Só que, né? E ela até fala assim, que ela não é uma pessoa boa, que não sei o quê. E aí eu, percebi, entendi. E aí, no finalzinho do livro também, quando ela decide que ela tá pronta pra ter outro filho, antes do Frank ser preso, ela revela, né? Ah, eu tô grávida. Tipo, quando eles estão no julgamento, ela percebe que ela tá grávida. E aí o Frank fica, tipo, super feliz. Ele tá preso, mas não tem o que fazer, né? Tem que esperar, acho que 5 anos. E aí, depois de 5 anos, ele é solto. Ele volta pra casa e a menina tá grande. Ela tem uma menina, né? E aí, eles vivem felizes para sempre agora, depois que ele é solto depois. Com a menina com uma nova filha e tal. E aí, agora o Gabriel e o filho do Gabriel não estão mais na vida deles, assim, eles não... Eu acho que, na verdade, o filho, ele ainda gosta da Beth, assim, de... Depois eles contam o que aconteceu pro menino entender por que o Frank foi preso no lugar dele, né? Porque ele também não aceitou muito bem isso. Tipo, o menino ficou traumatizado, basicamente, por ter matado uma pessoa, né? Que ele não tinha nada a ver com a treta dos adultos ali. Ele só queria defender o pai. E aí o menino, continuou meio que amigo da Beth, ele se mudou para os Estados Unidos e coisa e tal, mas o livro tudo termina bem, e é isso. E aí eu fiquei, gente, isso aqui foi uma montanha russa. Então, por isso que, quando eu tava lendo, eu fiquei muito chocada com algumas coisas. Algumas coisas, tipo, a questão de... Que eu desconfiei que a Beth tava grávida do Gabriel, que o menino era filho dele, não do Frank. Isso eu pensei, eu acho que é uma coisa que eu acho que pode ser isso. Porque o menino Léo, ela falava assim, nossa, ele parece muito o Bob. Tipo, eles são muito parecidos. E aí eu fiquei, por que será que eles são tão parecidos? Será que é porque eles têm a mesma idade? Aí, ou é outra coisa? E também quando ela tava desconfiada que tava grávida de novo, aí eu pensei, eu acho que ela tá grávida de outra criança. E ela tava mesmo. Mas isso da mãe do Gabriel pagar pra ela ficar em silêncio, eu fiquei muito, nossa, acho que esse foi o meu maior choque. Eu fiquei, gente, que desgraçada. Que mulher podre. Mas, enfim, gente, esse é o livro. Espero que tenham gostado da resenha e da história que eu contei. Eu acho que... Não sei se eu contei de uma forma mais empolgante ou, sei lá, do que ler o livro mesmo. Mas, de novo, é aquilo que eu falei. Eu não gosto de gente traindo pessoas, ainda mais da forma que foi aqui. Então, eu descobri depois que é um livro de triângulo amoroso. E eu me toquei que eu não gosto de triângulo amoroso, ainda mais quando tem traição. Eu fico assim. Triângulo amoroso pra mim é ok quando a menina não. Tipo, tem uma menina e tem dois boys, né? Ou é assim, porque eu não conheço outro tipo de triângulo amoroso, que é um cara que tem duas meninas que ele tá em dúvida, mas geralmente é uma menina que tem que escolher entre dois boys. Tipo, a Bella, o Edward e o Jacob, sei lá. E aí ela fica. Não sabe quem escolher, apesar de que pro leitor é sempre óbvio com quem ela vai ficar. Apesar das preferências, assim, tipo, sempre é óbvio quem que ela tem que ficar. E não chega a ter traição. Mas aqui tem, e isso me incomoda, porque eu não acho, assim, é que ela fala, porque é possível amar duas pessoas, e não sei o quê. Tipo, você pode ter gostado de duas pessoas ao mesmo tempo, só que se você ama mesmo, você não vai trair. Sabe, eu fico... Ainda mais o Frank, o homem perfeito, você vai trair o homem perfeito? Então, a moral que fica... Olha, aprendi uma lição no fim, a moral que fica é que, mesmo você sendo uma pessoa perfeita, amorosa, um grande gostoso, dedicado à família, que se entrega pelos outros, e mesmo assim, isso não vai ser suficiente, tá? Porque daí alguém vai te trair, você vai ser corno. Mas, enfim, é que, na verdade, o grande defeito dele foi não ter vigiado o menino na hora que era pra vigiar o menino. Mas, enfim, gente, esse foi o livro. Espero que tenham gostado do vídeo. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.